agradeço também o convite, a presença de todos vocês, né, ao educativo aí do CCBB, do JACA. Essa oportunidade de estar aqui para poder falar de uma exposição que tem muitas relações com a minha pesquisa, com a minha produção, com os meus interesses no campo das artes, assim. Construções Sensíveis é uma exposição de uma colecionadora, assim, é um recorte de uma coleção, né? Da Ella como é que falo? Fontanals, não é? Cisneros. Né? A família Cisneros é uma família venezuelana que, ao longo aí do século XX, tem feito e constituído uma grande coleção de arte, especialmente de arte concreta, neoconcretos, cinéticos, op arte e toda a arte em volta aí dessa vertente construtiva. Esse trabalho aqui, que é o primeiro trabalho da exposição, digamos assim, ele não é um trabalho construtivista, ele não é concreto, ele não é neoconcreto, ele não é op arte, ele é um trabalho contemporâneo, assim. Então, eu entendi ele aqui dentro da exposição como uma espécie de um prólogo e um epílogo de toda a exposição. Então, eu não vou falar nada sobre ele, a não ser que ele é um trabalho recente, ele talvez seja do século XXI. Ele é de 1984 a 2014, então ele tem, inclusive ele acontece assim nesse espaço de tempo, então é um trabalho recente assim, mas então eu entendi ele um pouco como isso, como um prólogo para a gente tentar costurar tudo que a gente vai ver e também como um epílogo, assim, como algo que abre e fecha a exposição. A exposição, ela faz um recorte e eles datam o ano de 1930 como esse ano de partida, né? Em 1930, por causa desse artista, que é o Torres Garcia, que é um artista uruguaio, que viveu no início do século, final do século XIX, início do século XX, na Europa, tendo também vivido alguns anos em Nova York. É um artista, para a época, muito cosmopolita, assim, porque ele viveu em Barcelona, viveu em Nova York, viveu em Paris, ele rodou o mundo, assim. Era um artista muito próximo de artistas que se tornaram muito importantes, né, como Mondrian, assim, como Jean Arp, enfim. Ele estava ali cercado e tendo um papel bastante proeminente, assim, ele à frente mesmo de alguns movimentos, como Círculo e Quadrado, esqueci do outro, em Paris, mas enfim, ele é esse artista. Mas, final, eu não sei precisar exatamente a data, se é na década de 30, ele volta para a América Latina, ele volta para o Uruguai, e aí no Uruguai ele vai criar toda uma escola, que ele vai chamar a Escola do Sul, onde ele vai propor um construtivismo no Sul e uma arte construtiva que, digamos assim, ela tem uma coloração mais latino-americana. Ele também estava voltando em busca de uma raiz mais latina, mais pré-colombiana, nessa relação do construtivo, do geométrico e de um simbolismo, assim, que é muito claro aqui nesse trabalho. Esse é o único trabalho que tem aqui do Torres Garcia. Ele é um trabalho sobre madeira e com incisão, então tem alguma ponta, ele usou algum material com ponta dura, né, para fazer incisões na madeira e com isso desenhar essas figuras assim que elas algumas são reconhecíveis, outras não. Algumas ele repete em vários trabalhos, como o peixe, a escada, o próprio símbolo da cruz, enfim, tem alguns elementos que ele repete em vários outros trabalhos.
vou ficar um pouco mais nessa sala, mas eu juro que as outras vão fluir, tá bom? Porque eu acho que ela sintetiza e ela provoca o restante. Porque aqui a gente tem esculturas, né? Três esculturas que são um pouco objetos, assim. Esse movimento todo, para esse movimento todo, a pintura é muito importante. E a pintura nesse sentido aqui, da moldura que vai se desdobrando, que ela vai perdendo esse contorno fixo, ela vai ganhando importância e ela vai, com isso, fazendo com que a pintura ganhe o espaço, assim, ganhe a arquitetura, que ela saia desse plano bidimensional e alcance o plano tridimensional. Aquele trabalho de lá é um trabalho de 70 e alguma coisa, acho que é isso, um artista que eu não conhecia, e ele é exatamente isso, uma pintura que vai para o espaço, que fica mais objetual, assim, né? Então, esse é um dado. A escultura, ela vai largar um pouco de lado essas questões. A escultura bem numa linhagem construtiva, tá? Construtivista. Ela abandona um pouco essa tradição clássica do entalhe, ou da moldagem, ou da modelagem, né, que estão dentro da tradição da escultura, e ela vai trabalhar dentro de uma relação de montagem, de partes, ou de colagem de elementos diferentes. Começa com essas referências muito lá do Mondrian, da abstração, dessas vanguardas, mas deixando um pouco os anos 30 lá e o Torres Garcia, a partir dos anos 50, né, com a Bienal, com uma série, né, com o trânsito dos artistas, com o pós-guerra, mesmo na Europa, vai se perder um pouco essa utopia da primeira vanguarda e a gente tem toda uma reconstrução da Europa no pós-guerra, que é uma reconstrução que vem com novas tecnologias, vem com todo um funcionalismo, ou que vai colocar em prática todas umas utopias lá da vanguarda, mas de um modo para reconstruir. Então, novos materiais vão começar a ser super utilizados pelos artistas. Então, aqui a gente lê Olhos sobre Mazonite. Não me pergunta o que é Mazonite, tá bom? Ou Laca sobre compensado. O Mazonite deve ser alguma coisa tipo um compensado, mas que já são materiais, assim, não é mais madeira, é um compensado, é um tipo de processo já muito industrializado. Já não é o óleo, a tinta a óleo que se usava desde o Renascimento, já é uma laca, já é um esmalte. Aqui também é uma pintura de esmalte em Mazonite. Então, essa questão do industrial, ela vai ser também algo muito importante para todo esse movimento. Esse é um artista super importante, que é o Matias Goeritz, que é um artista, aqui está México, né? Na verdade, ele é um imigrante, eu não sei se ele é alemão, talvez seja isso mesmo, mas ele vai para o México e se torna um artista muito importante no México, porque ele chega no México nesse momento, assim, dos 40, 50, e o México tem toda uma escola super importante e que é o muralismo, né, mexicano, com vários artistas importantes e que tem tinha e tem dentro do México uma escola, né, assim. Então, para ele chegar lá com uma arte que não era exatamente, né, não é nem um pouco relacionada ao muralismo, foi algo complexo, assim. Mas ele cria no México um museu, já na época, muito interessante, que é o Museu do Eco, que tem uma escultura muito interessante que chama Serpente, assim, ela é meio um zigue-zague, assim, e bem monumental. E trabalhou com o Luiz Barragán, que é um arquiteto mexicano, e para facilitar, assim, ele é o Niemeyer dos mexicanos, assim.
uma pessoa da área da conservação aqui dando uma aula. Esse trabalho ele é feito para a gente tocar, mas a gente não pode tocar aqui. E aí eu brinquei, poxa, por que não coloca as réplicas? Porque, para mim, de verdade, se tivesse réplica aqui, eu estava muito mais feliz. Mas eu entendo o sentido que, para a conservação, é um pouco aquilo que naquela sala lá do esmalte, do Eucatex, de entender que nesse período existiam esses materiais e esses materiais eram o que essa artista poderia fazer naquele período. Então, essa sala aqui é a sala dos trabalhos cinéticos e de op art. Então, tem mais a ver com os venezuelanos, porque os venezuelanos eles foram super fortes nesse movimento cinético e no movimento op, e fortes mundialmente, porque eles também estavam lá em Paris. Então, eles estavam liderando o movimento naquele momento lá. Aqui tem uma relação que começa a aparecer na sala de lá com os bichos, que é essa participação do espectador, do visitante, interagindo com a obra. Que é também uma maneira de fazer com que a gente desloque o nosso corpo para apreciar a obra. Os trabalhos de op, eles fazem isso, eles pedem que você se aproxime, que você se afaste. Eles eles exigem esse movimento do corpo, né? Aquele trabalho, ele faz com que você olhe de cá, você tem que andar para lá, porque tem toda essa questão dos reflexos, assim. Trecho de um desses jesuítas que ele vai falar que os índios aprendiam muito fácil, muito rapidamente eles aprendiam as coisas e eles faziam tudo certinho. Mas se eles viajassem e voltassem um mês depois, eles tinham largado tudo. Então ele dava esse exemplo da topiária, assim, que se fazia uma topiária, sabe aquela coisa de vegetação que você constrói, você vai fazendo, moldando. Que o índio era um pouco como, ele tinha essa inconstância da topiária. Se você não fizesse ali a poda sempre, se você largasse, ele ia crescer de uma maneira mais orgânica. Então, essa inconstância, ou esse sentido positivo da ruína, frente ao construtivo, de algo que pode a qualquer momento se desmoronar, assim, como lá, ali, isso é muito potente. Isso os artistas tiraram muito, esses artistas, né, a partir dos 60, vão tirar muito partido, diferente dos artistas dos anos 50, que estão mais alinhados nesse racionalismo, nessa questão muito de uma linha reta. Né? Apesar de, para voltar no tempo, se a gente for olhar para um Mondrian, o Mondrian escavava a linha dele ali, assim. Então, ela não era uma linha traçada, ela era uma linha escavada, depois pintada de pretinho. Então, ela tem um dado manual muito forte que nos anos 50 se perde, mas que esse manual ele ganha aqui na América Latina esse caráter frágil, de prestes a se arruinar, de uma inconstância, de uma impureza. Né? De uma fragilidade. Assim. O Soto, ele é um cinético, ele é alguém que vai trabalhar com cinético, mas é alguém que também vai estar na ordem desse corpo que entra no trabalho. Então, ele vai fazer penetráveis. Então, inclusive, tem uma disputa aí de quem é o primeiro penetrável, quem que julgou esse termo, se foi o Oiticica ou se foi o Soto. Mas aqui tem trabalhos que são esses penetráveis, ou trabalhos que são concomitantes, mas que são de paredes, assim, de parede.
esse é um trabalho super pequeno que eu, assim, tipo, cereja do bolo, que é um trabalho de um artista brasileiro, que é o Willis de Castro, que ele tem isso que ele chama de objeto ativo. Eles seriam OP, mas eles não são exatamente OP. Eles não são algo para a gente penetrar, assim como um penetrável, mas eles são altamente participativos, eles exigem esse tipo de interação do corpo, assim, de um ato humano, assim, que é como a Mari Carmen Ramírez fala. Mas esse aqui é uma maquete, assim, é uma coisa muito simples. Mas eu achei tipo um chuchu, assim, de bonitinho. Achei assim, super bonita essa questão da cor, de como que por exemplo, que ali tem um amarelo naquele lado, que ele cria esse reflexo, ele joga a luz, um amarelinho aqui assim como olhando do lado de cá, tem um azulzinho, porque a face do lado de cá ela é azul. Em 2011 eu estava fazendo uma exposição que a gente, junto com a Isaura, que a gente deu o título para ela de Geometria Impura. Tinha a ver com toda essa história aqui. Mas a crítica de arte que escreveu para o catálogo, ela acabou escrevendo uma coisa no catálogo que me mexeu comigo durante muito tempo, assim, e que levou aos meus estudos. Ela disse o seguinte, que uma pessoa chegou na hora que ela estava olhando o meu trabalho e fez uma exclamação, assim, a pessoa chegou e falou assim, um Mondrian tropical. Aí eu falei, um Mondrian tropical. Eu falei, como assim? Que Mondrian tropical é esse? Assim? Então, ela, na sequência, ela faz uma ligação do Mondrian com a Lygia Clark, nessa coisa da pintura que vai para o espaço, e ligou isso ao meu trabalho. Mas eu não achei que isso não me bastou. Então, eu fui atrás de tentar entender, e todo o meu interesse, meu estudo por isso, era tentar entender o que era isso que ela colou em mim de dizer que o meu trabalho era um Mondrian, ou tinha a ver com um Mondrian que se tropicalizou, assim. E aí esse catálogo tem algo disso. Tá bom? Acabou.